Bom dia, amiguinhos e amiguinhas. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula que nós encerramos no ano, aula falando sobre a hidrografia do planeta. E vamos para semana passada, e aí a gente vai dar continuidade a partir de agora, toda essa parte da hidrografia que é de grande importância para vocês, aí para o entendimento. Vou voltar um pouco, né, e revisar um pouco foi que a gente trabalhou, né, dentro da hidrografia, para depois a gente iniciar essa questão falando sobre as partes dos rios, né? Falamos que a hidrografia é a parte líquida, não é, da Terra, porque anteriormente nós falamos de litosfera, né, que é a parte rochosa. Agora vamos falar da hidrografia, que é a parte líquida da Terra. E como vocês sabem, eu falei também na outra aula, né, o ser humano ele tem o corpo basicamente coberto ou composto por 60% aproximadamente de água, né? Então daí a grande importância da água para o ser humano. Cada parte do nosso organismo, ou cada organismo tem uma porcentagem imensa de água, assim como o pulmão, com 83% de água, o fígado 79%, nossos músculos 79%, o cérebro 73%, o coração também 73%, os rins 79% e o sangue também 79%. Então, o organismo da gente ele é basicamente líquido, né? E aí, por isso essa importância que nós temos da água em nosso organismo, né? A Terra também, ela é composta, apesar do nome Terra, mas a composição da Terra ela é grande parte composta por água, né? Então é uma imensidão de água que nós temos no nosso planeta, tanto de água salgada quanto de água doce, que eu falei para vocês. E tudo deu início por conta do ciclo hidrológico que nós tivemos, desde quando a Terra era composta basicamente por um único oceano, chamado de Pantalácia, que foi evaporando, formando-se as nuvens e trazendo água para dentro do nosso continente, formando assim as águas internas do continente, né? Ou seja, os rios, lagos e os mares internos. Então, essa questão ela é contínua, por isso dá-se o nome de ciclo das águas, né? Então, a água evapora, forma-se nuvens, precipitam-se em forma de água líquida, né? Boa parte dessa água infiltra-se no solo, vão para os lençóis freáticos, e outra parte escorre sobre a superfície até encontrar com os rios ou com os mares, e isso aí é contínuo, né? Daí dá-se o nome de ciclo das águas. Então, a Terra ela é distribuída, né, grande parte, com 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce. Então, nós temos uma pequena porcentagem, na realidade, de água doce. Porém, desses 2,5% de água doce que nós temos na Terra, nem tudo está disponível para o nosso consumo. Para vocês terem ideia, 68,9% está localizado nas geleiras, né? Desses 2,5% aí, 68,9% está nas geleiras, né? 30,79% está localizado no subsolo, nos lençóis freáticos,
né? Então, e somente 0,3% está localizado nos rios, lagos e pântanos. E é essa aí a que nós utilizamos para nosso consumo diário, né? Então, praticamente é muito pouco de água, né? Muita pouca quantidade de água que nós temos disponíveis, né, para o nosso consumo diário. E muitas vezes essa água está sendo utilizada de forma errada, né? Mas graças a Deus a gente tem uma grande reserva de água no subsolo, que é no aquífero do Alterchão e no aquífero Guarani. O Alterchão está localizado no norte do Brasil, ocupando a área do Amazonas, Pará e Amapá. E o aquífero Guarani, que é maior do que o aquífero do Alterchão, está localizado nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Paraguai e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além do Paraguai e da Argentina e do Uruguai também, que recebe ainda uma grande quantidade dessas águas do Alterchão. Então vamos agora falar sobre os rios, né, sua importância histórica, né, as partes desses rios. Desde da antiguidade, né, os rios têm grande importância para o ser humano, até porque os rios servem para nosso consumo, né, para nós bebermos essa água desses rios e também para o processo de irrigação na agricultura. E desde a antiguidade, né, nós temos grandes rios que entraram para a história mundial, como os rios Tigres e Eufrates, né, que era na região da Mesopotâmia, e muita gente viveu naquela região ali, utilizando o rio para o processo de irrigação, né, o desenvolvimento da agricultura na região circunvizinha ali, onde hoje se encontra-se o Iraque. Temos também o rio Nilo, na África, né, onde os povos nilóticos utilizavam ele para também desenvolver o processo agrícola, né, e, consequentemente, promovia essa interação entre o ser humano e a natureza. E o ser humano, ele sempre foi dependente dos processos naturais e, consequentemente, das águas dos rios, né? O rio também tem sua importância religiosa, como é o caso do rio Ganges, né, na Índia, que dizem que suas águas são sagradas porque os povos hindus acreditam que ela passa sobre a cabeça do deus Shiva, né, purificando as almas dos seres humanos. E aí muita gente é jogada nas águas do rio Ganges quando morrem, justamente para que suas almas sejam purificadas, né? Vamos começar a falar das partes dos rios, que foi onde a gente parou na aula passada. Eu comecei a falar de algumas partes, mas agora vamos falar de todas as partes dos rios. Veja só, o rio ele divide-se em várias partes. A gente vai falar aqui das principais partes, não é? Encontradas em um rio, né? Começando pelas nascentes, né? Existem, na realidade, 3 tipos de nascentes: as nascentes nivais, glaciais e nascentes pluviais, né? As nascentes pluviais, aqui no Brasil, é onde tem esse tipo de nascente mais comum, não é? Que é as nascentes pluviais, que são os rios que nascem a partir do derretimento, a partir da precipitação de chuvas que cai sobre o solo e que, consequentemente, esse solo fica saturado e começam a surgir com isso os olhos de água, não é? E aí esse olho d'água dá início a uma nascente de um rio. É muito comum aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a maioria dos rios são rios de planalto, né? Aprendam isso.
A grande maioria dos rios brasileiros são rios de planalto, ou seja, rios que nascem no topo de montanhas, não é? Pela precipitação das chuvas que deixam o solo encharcado e saturado, dando origem a olhos d'água. É? Então aí eu tenho nascentes pluviais, que são rios que nascem a partir de quê? A partir das águas das chuvas. É? E aí eu tenho esse rio, denominado rio nascente pluvial. Um outro tipo de nascente é a nascente nival. Que tipo de nascente é essa? São rios que nascem pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Aqui no Brasil, a gente só tem um único rio com esse tipo de nascente. Aí você me diz, professor, existe montanha aqui no Brasil tão alta para ter gelo no topo dela? Não. E como é que o senhor diz que existe um único rio aqui no Brasil que nasce com regime de nascente nival? É porque o rio que a gente tem aqui no Brasil que nasce com regime nival, ele não nasce no Brasil. E muita gente não sabe disso, que é o rio Amazonas. Né? O rio Amazonas ele não é totalmente brasileiro. Né? O rio Amazonas é um rio que ele nasce na Cordilheira dos Andes pelo derretimento do gelo no Peru. E aí ele vem descendo a cordilheira, passa por alguns países da América do Sul até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, ele recebe o nome de Rio Amazonas, por conta do estado do Amazonas, e vai encontrando com vários afluentes, como o Rio Xingu, o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Solimões, aumentando com isso sua quantidade de água, seu volume de água, até desaguar no Oceano Atlântico, no estado do Pará. Então, esse tipo de nascente é um tipo de nascente tipo nival, que são rios que nascem pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Não esqueçam isso. Rios com nascentes nivais são rios que nascem com derretimento do gelo no topo das montanhas. Rios com nascentes pluviais são rios que nascem por conta das águas das chuvas que deixam o solo saturado, formando olhos d'água. E o outro tipo de nascente é o nascente glacial. Aqui no Brasil, nós não temos rios por nascentes glaciais. São rios que nascem pelo derretimento do gelo das calotas polares. Nós não estamos próximos de nenhuma calota polar aqui, logo a gente não tem rio que nasça com derretimento de calota polar. Não é? Então, logo, a gente não vai ter esse tipo de rios aqui nessa região. Aí eu vou ter lá para o lado do Canadá, o norte da Europa, vai acontecer alguns tipos desse tipo de nascente. Uma outra parte de um rio é o chamado curso. O curso do rio é todo o trajeto do rio, desde a nascente à sua foz. É chamado de curso, onde o rio nasce até a sua foz. Então, é o caminho que o rio faz, até a sua foz. Então, é chamado de curso. Outra parte do rio é o chamado meandro. O meandro, em grego, significa mancha. No campo da hidrografia, é a curva sinuosa semifechada, que forma o eixo central do rio, fazendo parte do seu percurso. Então, lá na metade do rio, ou seja, no meandro do rio, as curvas que o rio faz, é chamado de meandro. Então, eu tenho outra parte também chamada de montante. A montante, gente, é a parte do rio mais próxima da nascente. Ela ainda fica sobre os planaltos,
é onde vai começando a se juntar os rios afluentes, como começam a surgir os primeiros afluentes que começam a se juntar, formando assim um grande montante de água, né? E aí eu tenho essa parte aí chamada de montante. O meandro é a metade, ou seja, o meio do curso do rio, e eu vou ter também a jusante, né? Que é lá próximo à foz. Essa parte do rio, o rio começa a perder sua profundidade, né? Porque vai tendo um acúmulo de sedimento nessa jusante, e aí, consequentemente, eu vou ter essa parte do rio chamada de jusante, né? E aí eu vou ter a foz. A foz, ela tem de dois tipos, a foz de estuário e a foz de delta. Qual a diferença desses dois tipos de foz? A foz de estuário, meus queridos, ele é formado por um único braço-rio no encontro com o mar. Então, estuário, formado por um único braço de rio no encontro com o mar. Já o delta, foz de delta, são formados por vários braços de rios, né, no encontro com o mar. Então, eu tenho aí a foz de delta, né? Então eu tenho quantos tipos de foz? Duas. Foz de delta e foz de estuário, ok? Então basicamente são esses dois tipos de foz existentes, né, em um rio, foz de delta e foz de estuário, ok? Então essas foram as principais partes do rio. Existem outras partes também, não é? Como, por exemplo, divisor de águas. Divisor de águas é justamente uma parte superior da montanha, onde passa um rio, e justamente onde divide a água de um lado e do outro da montanha. É chamado de divisor de água. Deixa eu falar agora dos rios quanto sua direção. Né? Quanto sua direção, eu tenho vários tipos de rios. Eu tenho rios arreicos, criptorreicos, endorreicos e exorreicos. Vou falar de cada uma dessas partes dos rios, quanto a direção dele. Falando primeiramente dos rios exorreicos. Não é? Rios exorreicos, gente, é a maior parte dos rios que nós temos dispersos no globo terrestre. O que são rios exorreicos? Rios exorreicos, o prefixo de novo, ó, vamos analisar o prefixo e o sufixo da palavra. Exo quer dizer fora, reicos quer dizer rios, ou seja, rios que correm para fora do continente. São chamados de rios exorreicos. São os rios que correm para fora do continente, não é? Então, geralmente são os rios principais de uma bacia hidrográfica. A bacia do Rio São Francisco, o rio principal, ele corre para dentro do oceano. A bacia do Rio Capibaribe, né, o rio principal do Rio Capibaribe, corre para o oceano. Esses são rios exorreicos. Já os rios endorreicos, vamos analisar de novo o prefixo e o sufixo da palavra. Reicos quer dizer rio, mais uma vez. Endo quer dizer dentro. Ou seja, rios endorreicos são rios que correm para dentro do continente. Aí eu tenho a grande maioria dos rios afluentes, não é? Que eles não desembocam no oceano, desembocam em outros rios, geralmente no rio principal. Por exemplo, o rio Pajeú é um rio endorreico, porque ele vai até o São Francisco, não é? E aí deságua no rio São Francisco, e o rio São Francisco, que é um rio exorreico, vai para o oceano, não é? Despeja suas águas no Oceano Atlântico. Então eu vou ter aí um rio endorreico, né, que é o rio Pajeú, e o rio exorreico, que é o rio São Francisco. Eu tenho também os criptorreicos. O prefixo cripto quer dizer caverna, reicos, rios. Ou seja, criptorreicos são rios que correm dentro de cavernas. Né? São os próprios lençóis freáticos também.
né? São rios que passam dentro da superfície terrestre, né? Então são os chamados rios de caverna, que formam-se pela infiltração da água na superfície terrestre, né? E acabam gotejando nas porções interiores da superfície, formando grandes lençóis de águas, considerados os rios criptorreicos, ok? E os outros são os rios arreicos. O prefixo a quer dizer negação. Reicos rios, então não são rios, são o quê? São lagos. Porque os lagos, eles não correm suas águas para local algum. Os lagos são isolados e a água do lago ele acaba evaporando e a outra parte infiltra-se no solo, né, dando origem aí aos rios criptorreicos nos lençóis freáticos, ok? E aí eu vou ter também os rios afluentes, os subafluentes e o rio principal. Rios afluentes são os rios que desaguam no rio principal, os subafluentes são os que desaguam nos rios afluentes e o rio principal desaguam suas águas no oceano, não é? Então eu tenho esses três tipos de rios: afluentes, subafluentes e o rio principal, não é? Então isso forma aí uma rede hidrográfica. Como eu já falei para vocês na aula passada, existe a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica composta todos os rios da região e também o seu relevo que o circundam. Já a rede hidrográfica diz respeito apenas aos rios de uma região, contando aí com os subafluentes, os afluentes e o rio principal. Vamos falar agora sobre desperdício de água. A água, infelizmente, do nosso planeta, ela está sendo utilizada de forma incorreta, por conta justamente da falta de responsabilidade de boa parte da sociedade. A gente tem que também procurar analisar o que é realmente o desperdício de água. O desperdício de água ela passa a ser da maneira que você polui a água, que você utiliza no dia a dia, e também como você usa ela de forma errada. Às vezes você está passando numa rua e tem um cano estourado, água jorrando, e isso é um desperdício de água. Na realidade não é um desperdício de água. A gente tem que analisar muito bem o que é o desperdício de água. O desperdício de água é quando a água ela não serve mais para o consumo, quando você polui aquela água, ou então a partir do momento que você está usando ela de forma inadequada, que você está apagando esta água. Quando a água de um cano está estourada e vazando, e correndo a céu aberto, não está sendo desperdiçado nada aí, porque a água está voltando para o lençol freático, para promover de novo esse ciclo da água. E a água, nesse caso, ela não está sendo poluída, e não está sendo desperdiçada, porque ela vai formar o seu ciclo. O desperdício de água é a partir do momento que você começa a poluir essa água, quando você joga excrementos na água, quando você usa detergentes nessa água, você vai utilizando de forma inadequada, fazendo com que ela deixe de ser um recurso natural renovável e passe a ser um recurso natural não renovável. Então, esse é considerado desperdício da água. Se você pegou a água, detergente, água sanitária, sabão em pó, desinfetante e vai lavar a sua calçada, você está desperdiçando a água. Você poluiu essa água, ela não serve mais para o consumo. E aí você está desperdiçando essa água. A partir do momento que você também toma banho, e deixa a água, o chuveiro ligado enquanto você está se ensabando, você está desperdiçando água, porque você está, ao mesmo tempo, misturando ela com o sabão da sua cabeça, o shampoo da sua cabeça,
você também está pagando aquela água que está descendo pelo ralo. Então você está gastando essa água. Quando você escova os dentes também deixa a torneira aberta, também é um desperdício de água. Agora, nunca diga, quando você estiver passando na rua, que tiver um cano estourado, você está sendo ignorante, dizendo, olha quanto desperdício de água. É ignorância. Não está sendo desperdiçado, porque essa água está voltando de novo para o lençol freático, e desse lençol freático ele vai ir para algum reservatório posteriormente a isso, ou até mesmo correndo para algum rio, algum lago, e posteriormente a isso vai voltar de novo para a sua casa. Não está sendo desperdiçado de forma alguma. Então, é muito bom a gente saber utilizar essa água. A água, ela um dia vai se acabar, vai se tornar escassa. Provavelmente, se a gente não utilizar essa água de forma organizada e responsável, a gente vai ter um grande problema futuro com essa água daqui a 50, 60 anos. A água mineral que a gente bebe diariamente vai ser uma coisa extremamente valiosa, por conta da sua escassez. Vai ser como a gasolina hoje é tão cara, a gente paga gasolina tão cara, a água também vai ser cara justamente por conta dessa escassez. Por conta também do processo que vão ser utilizados também para promover a dessalinização dos oceanos de água salgada, porque futuramente essa água doce vai acabar e a gente vai ter que ter algumas alternativas para podermos utilizar essa água, para que nós não passamos a morrer de sede, e também temos que tomar banho também com a água do nosso planeta. Então, queridos, vou deixar aí um exercício também para vocês responderem, da página 206 até a página 210. Então, página 206 a 210, vocês vão fazer esse exercício na casa de vocês, com muita atenção, com responsabilidade, lendo tudo direitinho, fazendo tudo certinho. E aí, posteriormente, quando nós voltarmos com nossos encontros, quem sabe a gente vai ter que fazer essa correção. Quem sabe não, com certeza vamos fazer toda essa correção do livro de vocês, eu juntinho com vocês, a gente vai fazer essa correção. Soube uma notícia muito boa ontem sobre a respeito do coronavírus, que os casos aqui em Recife já começaram a diminuir, graças a Deus. Algumas UTIs particulares e públicas já estão com vagas abertas. A UTI do Hospital Português também já fecharam uma, porque não tem necessidade de estar aberto, porque já não tem uma demanda muito grande, e que provavelmente essa pandemia deva se acabar lá para agosto, e aí vai ser quando nós voltaremos aos nossos encontros diários, ao vivo, se Deus quiser, estaremos juntos e a gente vai fazer essa correção desse livro todinho, questão por questão, vamos debater esses exercícios, há males que vêm até para o bem, A gente vai ter um tempo bom para a gente discutir toda essa questão, a gente vai ter essas resoluções, essas correção desse livro. Na verdade, vai ser uma revisão geral do que vocês já aprenderam durante o ano, que a gente trabalhou aqui de forma sucinta, e aí vocês vão absorver ainda mais. Eu acredito que vai ser um dos melhores sexto ano que foi cursado aí na Escola Dinâmica, apesar dessa pandemia, porque a gente teve uma aula na íntegra do nosso livro. Vamos retomar de novo o nosso livro, fazendo todas as correções quando a gente tiver próximo aí, e aí vai ser uma revisão geral do que foi abordado durante o ano todo. Veja que maravilha, gente. Veja que coisa boa vai ser, na realidade, essa nossa revisão. Então, se vocês aprenderam, vão aprender mais ainda, durante nossa correção, que vamos trabalhar em cima desse livro consideravelmente. Então, vamos fazer esse trabalho
que vai ser muito bom. Então a gente vai ter agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para trabalhar com todo o conteúdo que a gente já trabalhou, só em cima de revisão. Veja o quanto você vai absorver o conteúdo, vai ser excelente, vai ser muito bom em termos de conhecimento para vocês. Então vamos rezar, pedir a Deus, né, para que essa pandemia realmente se encerre em agosto, até antes disso, né? Foi uma perspectiva pessimista, inclusive dos médicos, que ela ia acabar em agosto, mas se for otimista, vai ser bem antes do que isso, né? Vai ser lá para julho, meados de julho. E aí, consequentemente, a gente já teve as férias da gente, né? Que foi em abril. E aí a gente vai, se Deus quiser, né, no mês de julho, né, mais tardar agosto, abordar tudo isso que a gente já trabalhou durante o ano. Vai ser ótimo, vai ser excelente. Ok? Vamos iniciar agora o nosso capítulo 9 do livro, falando sobre a nossa atmosfera e o clima, né? Veja que a gente trabalhou com litosfera, camada rochosa da Terra, né? Trabalhamos com hidrosfera, camada líquida da Terra, e agora vamos trabalhar com a nossa atmosfera, camada gasosa da Terra. Eu já falei isso e vou falar de novo. Nós temos 4 elementos naturais. Desses 4, 3 é importantíssimo para que exista um elemento, não é? Ar, água e terra, para ter a vida. Nós trabalhamos já com a terra, que foi a litosfera, trabalhamos já com a água, que foi a hidrosfera, e agora vamos trabalhar com o ar, e posteriormente vamos trabalhar também com a vida, não é? A biosfera. Veja só, gente, o ar que nós respiramos, ele é um composto de diversos gases, não é? Temos gases como nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nítrico, hidrogênio, ozônio e xenônio, não é? Ou seja, um coquetel de gases, não é? Para que o ser humano venha respirar de forma adequada e saudável, né, para seu organismo. Destes gases, qual será o que você acha que nós temos mais abundante de espécies na atmosfera, que ela é primordial para o ser humano? Qual seria? Oxigênio? Não, eu tinha certeza que vocês iriam pensar que é o oxigênio o de maior abundância na atmosfera, e na realidade não é. O nosso gás mais abundante que nós temos de espécie na atmosfera é o nitrogênio. Isso mesmo, gente, nitrogênio. Ele tem cerca de 78,8% de gases dispersos na atmosfera. Ele é primordial para a respiração e a existência da vida no planeta. Então, nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Aí, depois do nitrogênio, nós temos o oxigênio, né, com 20,95% em abundância. Não é? É uma grande quantidade de oxigênio, não é, que é, na realidade, um recurso também que é inesgotável. Nós temos oxigênio suficiente para a existência da vida humana e da vida dos vegetais na atmosfera. Aí, depois do oxigênio, nós temos os gases com menor abundância, que compõem a atmosfera, né, que é o argônio, 0,93%, o dióxido de carbono, com 0,035%, o neônio, 0,0018%, e assim sucessivamente, né, nós temos a composição de gases de espécies na atmosfera. E quais são as camadas que nós temos da atmosfera, né? Nós temos a atmosfera composta por várias camadas, não é? Nossa camada aqui, que nós vivemos na atmosfera também, né? Aqui nós estamos aqui, é a chamada troposfera.
né, essa camada que vivem os seres humanos, né, os vegetais, né, que os balões tripulados também conseguem chegar, só na área da troposfera, que é essa área aqui que nós vivemos, não é? É a chamada da troposfera. Essa camada, ela se estende até 12 km de altitude, não é? Depois da troposfera, nós vamos ter a estratosfera. A estratosfera é onde voam os aviões tripulados, né, de passageiros, onde eu tenho os balões meteorológicos, onde eu tenho os aviões supersônicos, os jatos, né? Algumas nuvens causadas por explosões vulcânicas atingem a estratosfera, né? E essa estratosfera ela vai de 12 km de altitude até 60 km de altitude, ou seja, é uma camada um tanto quanto espessa, né? Grande, né? E aí o ar vai ficando um pouco mais rarefeito, né? As temperaturas também vão baixando consideravelmente, e aí por conta justamente dessa altitude. E aí depois eu vou ter a chamada mesosfera. Mesosfera é a metade, né, do trajeto desde a troposfera até a exosfera, que é a camada mais distante, ou seja, mais fora da atmosfera terrestre. Então, a mesosfera ela se estende de 50 km a 80 km de espessura, não é? E aí, consequentemente, essa camada ela tem uma temperatura muito baixa, em torno de 5 graus negativo, não é? É chamada mesosfera. Aí não tem condições de você, um ser humano, sobreviver sem nenhum equipamento, né, de proteção e respiração. O ar é extremamente raro nessa camada. A termosfera é onde os ônibus espaciais elas ficam circulando, né, quando vão fazer algum trabalho no espaço sideral. Esse ônibus espacial ele consegue atingir essa região aí da termosfera, onde ela se estende de 80 a 500 km de espessura, né? E aí, consequentemente, é uma largura, uma espessura muito grande, é o local onde ficam os ônibus espaciais circulando na órbita da Terra. E a última camada da atmosfera eu tenho a exosfera ou magnetosfera. É uma camada que se estende de 500 a 800 km de espessura, onde estão localizadas as sondas espaciais e satélites e onde os meteoros e meteoritos acabam se desintegrando ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, porque ela tem uma temperatura de 1000 graus centígrados, ou seja, é uma temperatura muito elevada, e aí, graças a ela, que serve como proteção da Terra, não é? Que ela promove a desintegração dos meteoros, não é? Ou até mesmo a diminuição do tamanho dos meteoros por conta dessa temperatura, fazendo com que alguns meteoros atinjam a superfície terrestre com menor tamanho, não é? E aí formam-se aí os meteoritos. Agora também, se vier um meteoro gigantesco, né, em direção à Terra, essa parte, né, da exosfera ela não vai ter a possibilidade ou capacidade de reduzir esse meteoro a um tamanho que não venha causar um estrago na Terra. É como foi que aconteceu na era do período Jurássico, né, quando teve o choque de meteoro na Terra, na península de Yucatán, no México, que extinguiu toda a vida terrestre que existia na Terra naquela época, tanto os animais quanto os vegetais. Não foi, na realidade, o meteoro em si que acabou com a Terra, foi a consequência do choque desse meteoro, na realidade, né, que distribuiu grandes faíscas de fogo, né, quando houve esse toque do meteoro sobre a superfície terrestre, que essas faíscas começaram a queimar as florestas, formando uma nuvem densa de fumaça e de poeira, impedindo a penetração da luz solar sobre a superfície terrestre, e aí, consequentemente,
os animais herbívoros começaram a morrer porque não tinha mais plantas para eles se alimentarem, né? E os carnívoros também começaram a morrer por conta da falta dos animais herbívoros, e aí todos acabaram desaparecendo da superfície terrestre, né? E aí deu início a uma nova era, posteriormente a essa. Vamos falar agora sobre clima e tempo, né? Qual a diferença entre clima e tempo, gente? Muitas vezes as pessoas começam e falam errado determinadas expressões, né? Pela força do hábito até. Às vezes a turma vai dizer, rapaz, o clima eu acho que vai mudar hoje, né? Tá fazendo sol, daqui a pouco vai começar a chover, estou vendo aqui fechar o tempo, né? Esse clima vai mudar. Tá errado falar isso. Jamais falem que o clima vai mudar, meus amigos. O clima ele não muda. Quem muda é o tempo. O clima é uma condição permanente da atmosfera. Já o tempo é uma condição temporária da atmosfera. Qual a diferença entre clima e tempo? Quando eu falo em clima, eu estou me referindo ao clima de um determinado local. Por exemplo, o clima do Brasil é um clima predominantemente tropical. Ele não muda, ele vai ser sempre o clima tropical. Qual o clima predominante do sul do Brasil? É o clima subtropical. Qual o clima do sertão nordestino? É o clima semiárido. Então ele não muda, não é? Agora o tempo não. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. O tempo ele muda de uma hora para outra. O tempo pode estar chovendo agora, quando de repente ele pode fechar, pode abrir e pode começar a fazer sol. E aí daqui a pouco ele fecha de novo e volta a chover. Então o tempo ele é o estado momentâneo da atmosfera. Ele muda rapidamente. Então, amiguinhos e amiguinhas, não cometam esse erro de falar de que o clima vai mudar, não é? Não cometa de forma alguma. O clima ele não muda, né? O clima ele é constante. Eu tenho o clima tropical, o clima subtropical, o clima temperado, o clima semiárido, o clima polar, entre outros climas dispersos no planeta. Então o clima ele é constante. O tempo é que ele é o que? Ele é temporário. Olha, o tempo já diz, temporário. Ele não muda, ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então não esqueça, tempo ele é momentâneo, clima permanente, ok? Nenhuma dúvida, né? Não esqueçam disso aí, de forma alguma. Então, qual o gás mais abundante que nós temos na Terra, na atmosfera? Nitrogênio. Não esqueça. Gás mais abundante, nitrogênio. O oxigênio, ele é menos abundante do que o nitrogênio. Então, nós temos algumas coisas que devemos começar a tirar de nossas cabeças, por conta de culturas que a gente escuta falar no dia a dia, Mas o gás abundante é o nitrogênio, o oxigênio é o segundo mais abundante. As camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, e exosfera. Então, temos essas camadas que são importantíssimas para a existência da vida sobre a Terra, não é? Então, gente, eu vou dar uma paradinha agora, para tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, para continuarmos a nossa segunda aula, Vou tomar uma aguinha também agora ali, encher meu copo de mojo, para a gente voltar, e aí continuar com nossa aula, nossa segunda aula, na realidade, que será abordada no dia de hoje, ok? Um abraço, daqui a pouco a gente volta
com mais geografia do professor Júlio César.